Quando uma fonte de energia ou uma tomada está longe para ligar um aparelho que usa eletricidade, o cabo desse aparelho não é tão comprido assim. Podemos então usar uma extensão elétrica para resolver este problema. Mas e quando uma extensão elétrica aparece em nossos sonhos? Qual é o problema que temos que resolver na vida real? Meu nome é Albin, sou o terapeuta onírico e neste vídeo vamos procurar achar a resposta para este dilema, mas nós vamos fazer isso depois da vinheta. Nós vamos, por exemplo, usar um secador de cabelo em determinado lugar. Então, está aqui o nosso personagem e na mão deles vamos fazer um secador de cabelo. Mas faz de conta que neste lugar aonde essa pessoa quer usar o secador de cabelo, não tem uma tomada, não tem uma fonte de energia, de eletricidade. A fonte de energia de eletricidade fica um pouco distante do lugar que essa pessoa se encontra. Então, o que ela pode fazer para solucionar esse problema? Uma extensão. Então, ela pode pegar uma extensão e ligar nessa tomada distante. A energia elétrica, vamos fazer a energia aqui simbolizada por um pequeno rainho. A energia elétrica, ela corre e chega até o secador de cabelo e ela pode usar. Na vida real, uma extensão elétrica funciona meio que dessa forma. Mas, e quando uma extensão elétrica aparece em nossos sonhos? O que significa? Qual é o problema que o nosso subconsciente está tentando nos revelar que temos que resolver na vida real? Energia elétrica, quando aparece em nossos sonhos, é relacionado a estresse. Mais uma vez, quando aparece energia elétrica em nosso sonho, é sempre algum assunto envolvendo estresse. Na verdade, o que é o estresse? Muitas pessoas acreditam que ter estresse é totalmente negativo, que não podemos ter estresse, ou vamos, por exemplo, prejudicar nossa saúde. Não é bem assim. O estresse é uma reação natural do nosso organismo para enfrentar um problema, resolver uma situação que surge em nossa vida. Então o estresse ele é um mecanismo de enfrentamento para essa solução. O estresse ele só começa a ser negativo, a nos fazer mal quando ele é crônico. Ou seja, ele não surge apenas para resolver um problema, uma situação. Ele começa a ser constante. Todos os dias, todas as horas. Aí é um caso crônico de estresse, então ele começa a nos prejudicar. Mas se não, nós temos que entender assim, é uma reação natural do nosso organismo para enfrentar algo, tá? Mas quando aparece energia elétrica no nosso sonho, provavelmente a mensagem do nosso subconsciente já é nesse sentido, opa, esse estresse está começando a fazer mal, precisamos fazer alguma coisa. Mas não é só o objeto de estudo do nosso sonho. O nosso sonho é quando aparece uma extensão elétrica. Como nós vimos, a energia elétrica corre pela extensão. Como a energia elétrica nos sonhos representa o estresse, tem algo a ver com o estresse. Então, é sobre esse estresse em nossas vidas está vindo de uma outra fonte. Como assim? Esse estresse que na vida real nós estamos tendo em nosso organismo, nosso subconsciente está querendo nos dizer
que não está vindo de nós, mas de uma outra fonte. E qual que é essa outra fonte? Outras pessoas. Olha que interessante e que legal. Legal não para quem vive, né? Eu estou falando só de entendimento com relação como o nosso subconsciente usa os objetos, as histórias para nos passar uma mensagem. Mas como assim o nosso estresse está vindo de uma outra pessoa ou outras pessoas? Hoje, a ciência, ela já afirma que nós podemos absorver o quê? O estresse de outras pessoas. Geralmente isso ocorre em locais de trabalho, quando as pessoas lá estão muito estressadas, muito nervosas, irritáveis, irritabilidade constante lá. Nós podemos absorver isso, trazer para as nossas vidas. Então, se essa fonte, por exemplo, é lá no nosso trabalho, as pessoas do nosso trabalho podem ser a fonte do nosso estresse. Nós estamos absorvendo esse estresse lá. Mas a ciência fala que, na grande maioria dos casos, podemos absorver sim o estresse do nosso trabalho. Mas não se resume só ao nosso trabalho. Pode ser na família, pode ser se você estuda nos estudos, no colégio, na escola, numa faculdade, pode ser num círculo de amigos, pode ser num clube. Você está absorvendo o estresse dessas pessoas em algum lugar, numa outra fonte. E nesse caso, nós temos já o porquê do sonho com extensão elétrica. O nosso subconsciente já passou uma mensagem para nós. Opa, captei a mensagem. Posso estar absorvendo o estresse de outras pessoas, de uma outra fonte. Do meu trabalho, ou dos meus estudos, da minha escola, da minha faculdade, da minha família. Mas dá para resolver isso? Dá. A ciência afirma que existem 3 alternativas que nós devemos fazer, 3 regrinhas básicas com relação a isso. A primeira é estabelecer... Opa, faltou aqui. Estabelecer o quê? Limites. Quando isso está começando a acontecer na sua vida, absorver estresse de outras pessoas, nós precisamos estabelecer limites. Nós precisamos deixar para nós mesmos bem claro o que é nossa responsabilidade e o que não é nossa responsabilidade. Nós não podemos trazer as responsabilidades de outras pessoas todas para nós. Nós não podemos trazer as preocupações de outras pessoas todas para nós. Isso vai nos fazer mal. Às vezes você pode até ter boa intenção, mas você não vai suportar, porque às vezes você não consegue nem com as suas preocupações e ainda quer trazer de outras pessoas, vai te prejudicar. Às vezes damos importância demais às atitudes das outras pessoas. Coisas que acontecem à nossa volta que não tem nem nada a ver conosco e acabamos trazendo para nós. Nas redes sociais mesmo, olhamos as mensagens, as notícias e acabamos trazendo essas notícias ruins, pessimistas para nós. Então nós estamos, de certa forma, absorvendo todo o estresse contido ali, toda a raiva, todo o nervosismo, toda a irritabilidade, todas as preocupações. Nós precisamos estabelecer limites em casos de estresse crônico. Se existe uma fonte externa que não é o nosso próprio organismo, que nós estamos absorvendo esse estresse de outra fonte, estabeleça limites. Até onde, por exemplo, as atitudes de uma pessoa podem chegar com relação às nossas vidas. Se você deixa portas abertas em sua vida, e pessoas estão entrando e te causando estresse, precisa estabelecer limites. O outro ponto que a ciência diz que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas
no caso de absorver estresse de outras pessoas, é aprender a dizer não. Muitas pessoas não conseguem isso. E é incrível a quantidade de pessoas hoje que não conseguem dizer não às outras. Então vamos pegar, por exemplo, a fonte que nós estamos absorvendo estresse lá do nosso trabalho. As pessoas chegam e jogam tudo para você fazer não sendo sua responsabilidade, desculpa. E você aceita, não consegue dizer não. Então vamos voltar ao primeiro passo. Precisa estabelecer limites. E caso as pessoas estejam ultrapassando esse limite, lembra que eu falei das portas abertas? Aprenda a dizer não. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude, mas você tem que deixar claro o que é sua responsabilidade e o que não é. Então, estabelecer limites e aprender a dizer não. E o terceiro e último passo em relação a esse absorver estresse é se afastar quando necessário. Em últimos casos, tá? Quando você deixa claro os limites, quando você diz não, e mesmo assim ainda algumas pessoas, seja do trabalho, família, colégio, elas não respeitam isso, elas não respeitam os seus limites, não respeitam o seu não, então às vezes é melhor dar uma afastada, ou temporariamente e depois você vê, mas em últimos casos, às vezes, nós temos que nos afastar. É a nossa saúde que está em jogo, é a nossa saúde emocional. E dependendo de como esse estresse afeta a nossa saúde emocional, pode afetar a nossa saúde física. Pode fazer mal ao nosso corpo da forma fisicamente, tá? Então, se você sonhou com uma extensão elétrica, provavelmente você está absorvendo o estresse de outras pessoas. Precisa analisar qual é a fonte, de onde você está absorvendo estresse. É do seu trabalho? É na sua família? É na sua faculdade? É na sua escola? É no seu círculo de amigos? Quem são as pessoas, provavelmente, que possa estar produzindo estresse nesses locais e você absorvendo? E às vezes, como eu disse, pode não ter nada a ver com você o que essas pessoas fazem, mas você absorve aquela energia ali daquele local e está te prejudicando. Então esses 3 passos podem ser necessários: estabelecer limites, aprender a dizer não e se afastar, em últimos casos, quando necessário. Geralmente o entendimento que passei hoje aqui é suficiente para entender o sonho, a visão ou o presságio que tiveram. Mas se vocês desejam uma análise mais detalhada, mais profunda, basta clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão de inscritos, e seguir as instruções passo a passo que ali vai aparecer. Quando se tornam membros do canal, posso estar aqui todos os dias para ajudar vocês a decifrarem os mistérios por trás dos seus sonhos, das suas visões ou dos seus presságios. Terão acesso a valiosas orientações para lidar com questões pessoais, através do entendimento desses fenômenos ligados à nossa psique e também à espiritualidade, além de acesso exclusivo aos vídeos antes mesmo do seu lançamento aqui no canal e outros benefícios. Estou ansioso para ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos da mente e do mundo espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.